É muito bom voltar para o Brasil depois de 4 anos. Era para a gente voltar para cá, para rever os irmãos em 2020, mas veio a pandemia, Portugal fechou o espaço aéreo e ficamos esperando até o momento certo para a gente vir. Mas é muito bom voltar a rever aqui irmãos que são irmãos lá daquela época de 1900 e ainda, de 90, faz tempo, 1994, nós tivemos o privilégio de, juntamente com o pastor Robinson, podermos pastorear a igreja que hoje é a Memorial, mas antes era a Igreja Presbiteriana de Manaíra, e foi um ano de grandes bênçãos na vida da gente. Nós estamos em Portugal e eu não posso ir além nessa palavra sem antes uma palavra de gratidão. E a palavra de gratidão, ela está inserida ali na carta do apóstolo Paulo em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Se você quiser, eu estarei a ler neste momento. Diz assim, Filipenses 1, 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É claro, guardadas as proporções, mas eu quero usar esta palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em alguns momentos da sua vida, recebeu um apoio muito grande da igreja de Filipos. Filipos foi uma igreja que o próprio apóstolo fundou quando passou por Filipos, e depois então os filipenses seguiram o apóstolo. Em alguns momentos eles suportaram, deram suporte financeiro, emocional, espiritual para o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz aqui que ele, desde o primeiro dia até agora, ele e os filipenses estão cooperando juntos. A Igreja Presbiteriana de Tambaú é uma parceira do ministério nosso em Portugal. A Igreja de Tambaú, ela não apenas nos mantém como parte do nosso ministério lá, mas nós entendemos que na obra missionária, vocês estão conosco lá. Vocês estão conosco lá. E quando nós estamos lá, vocês estão conosco, no sentido de que estão a cooperar na expansão do Evangelho ali, naquela terra lusitana. Por isso a nossa palavra de gratidão. Chegamos em Portugal em abril de 2017, nosso primeiro tempo foi um trabalho objetivo de trabalhar com um pequeno instituto bíblico, chamado Instituto Bíblico Português. Ali passamos 1 ano e meio a instruir, trabalhar como professor, coisa que nós já estávamos a fazer aqui na nossa terra, no Recife. E depois de 1 ano e meio, nós estivemos a apoiar alguns trabalhos da igreja, da denominação portuguesa, que é a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, que tem um convênio com a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Estivemos ali em algumas igrejas de Carnaxide, Telheiras, outras igrejas que, para o nosso conhecimento, é importante que você conheça, pelo menos tome informação a respeito de como são as igrejas em Portugal. Por exemplo, uma igreja de
50 membros. Em Portugal é uma grande igreja, é uma mega igreja. O Evangelho é muito, a recepção do Evangelho, a receptividade do Evangelho é muito diferente daquela que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Então, nós tivemos com algumas igrejas, pequenas igrejas, Igreja do Barreiro, Igreja de Alhos Vedros, na margem sul do Rio Tejo, e como o nosso projeto, que geralmente a APMT dura 3 anos, a cada 3 anos nós temos que voltar para o Brasil, coisa que não deu para a gente vir, mas voltar para o Brasil, expor o nosso projeto, e a APMT reavalia e reindica, restaura, eles tomam a decisão correta. E nós apresentamos um novo projeto, e esse projeto contemplava o interior de Portugal, porque a grande maioria das igrejas evangélicas, elas estão localizadas no eixo Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. Então, você tem várias igrejas, pequenas igrejas, nessas grandes cidades, mas no interior de Portugal, estamos a fazer um levantamento, a igreja evangélica, vamos chamar de igreja evangélica histórica ou bíblica, como a igreja presbiteriana, igreja batista, elas possuem quase nenhum testemunho. E nós, então, focamos na região da beira interior. A região da beira interior é chamada beira interior e está ali ao pé, como diz o português, ao pé da Serra da Estrela. A Serra da Estrela é o ponto mais alto de Portugal continental. E ali nós temos uma cidade, uma região uma região excelente para se viver, é interior de Portugal, mas ficamos resididos então na cidade da Covilhã. Eu não sei se alguém conheceu Portugal ou conhece Portugal, então já vai se localizar. Covilhã então fica ao pé da Serra da Estrela. A Serra da Estrela tem lá os seus 1.900 metros de altitude, e ali então começamos efetivamente um trabalho do zero. Covilhã não tem igreja, apenas uma igreja Assembleia de Deus, e mais 2 igrejas pequenas, tanto a Assembleia de Deus lá também é pequena, 2 igrejas neopentecostais. Fora isso, num raio de 100 quilômetros, não existe igreja reformada como a nossa. Então nós chegamos lá. Há 7 meses estamos na Covilhã, um frio muito, muito gostoso. Para quem gosta de frio, a Covilhã, ali a Serra da Estrela neva, não é? Então é uma realidade muito diferente, contexto muito diferente. Há uma grande universidade na Covilhã, que possui lá os seus 9.500 alunos, uma boa universidade portuguesa, e então nós começamos lá. Estamos lá há 7 meses, não conhecemos muita gente, começamos agora, tudo é muito inicial, e nós precisamos continuar ali para expandir o Evangelho. Por quê? Porque Portugal é um país cristão, sim, conhecido como cristão, mas quantos conhecem Jesus Cristo? As pessoas estão ali por causa da tradição, a influência familiar. Hoje a Europa é um país pós-cristão. Eu ainda não entrei na mensagem, mas a mensagem vai ser um pouco prejudicada, mas eu precisava dizer isso para os irmãos, para que os irmãos saibam um pouco do nosso trabalho lá. A Europa é um país pós-cristão, e como um continente pós-cristão, e Portugal está ali. Se você já ouviu falar da Janela 1040,
A janela 1040 é onde estão os países, as regiões menos evangelizadas do mundo todo. E ali, então, a janela 1040, uma localização no mapa mundi, toma quase toda o norte da África, todo o Oriente Médio e também uma boa parte do sul da Europa. E Portugal está inserido na janela 1040. Menos de 1% de crentes, menos de 1% de crentes. Então, o desafio é enorme e nós queremos e desejamos e oramos, anelamos que os portugueses, nós estamos lá para apresentar o Evangelho de Cristo aos portugueses, com um jeito português. O jeito quem vai ter são eles, não nós. Mas esse é o grande desafio. Quando desejamos plantar uma igreja, organizar, precisamos começar por aquilo que é básico. Ali ninguém está preocupado com pontos de vista teológicos, se tal pessoa será amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Ninguém está preocupado lá se você é predestinado ou não. Nós queremos e precisamos apresentar Jesus Cristo. Isto é a essência da vida. Bom, vamos tocando em alguns pontos, enquanto falamos aqui, mas eu quero usar 3 textos bíblicos para meditar com os irmãos nessa manhã, ok? O primeiro está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Então, você está com a Bíblia, Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Esse versículo, ele é parte de um grande sermão, de uma grande mensagem do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, depois de ele com João participarem, terem a experiência de algo miraculoso que aconteceu com o paralítico, um paralítico que estava ali na porta formosa, ali em Jerusalém, a porta do templo, que chamava Formosa. O paralítico é curado miraculosamente. Há uma grande agitação, o povo fica impressionado, então eles são presos. E diante do conselho de anciãos, do Sinédrio, o apóstolo Pedro começa então a fazer a sua defesa, e na sua defesa ele acaba por exaltar o centro da vida, o verbo da vida. Capítulo 4, versículo 12, nessa mensagem, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aqui está o grande princípio da vida. O porquê nós estamos aqui. Por que você está aqui? Por que nós, como comunidade, como corpo de Cristo, estamos a enviar missionários, manter missionários? Nós não estamos enviando missionários para que a vida deste mundo melhore. Nós não estamos enviando missionários para que as coisas possam ser reparadas em seus termos políticos, sociais. Nós temos um propósito, temos um princípio, que é o princípio da tua vida e da minha vida, que é esta salvação. Então nós vamos falar rapidamente sobre o princípio da missão. Vamos ao segundo texto. O segundo texto está em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2. E aqui o apóstolo Paulo está a escrever
para esses coríntios, uma igreja que o apóstolo organizou também. Se você for a Atos capítulo 18 especialmente, capítulo 18, você vai perceber que o apóstolo Paulo passa em Corinto e organiza a igreja dos coríntios. Lá em Portugal nós dizemos a igreja dos corintianos, mas aqui nós falamos coríntios, não tem nada a ver com time de futebol. Mas, 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, agora note aí o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui nós encontramos um pouco da filosofia que movia o apóstolo Paulo, a filosofia da missão. E esta deve ser, pelo menos basicamente também, termos como corpo de Cristo, um pouco desta preocupação. E o último texto está na mesma carta, capítulo 16, no último capítulo de aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 5. 1 Coríntios 16, 5, diz assim as palavras do apóstolo: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ficamos apenas com o versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Muito bem. Primeiro, voltamos ao princípio. O princípio de nós estarmos aqui, de realizarmos qualquer coisa, é para que nós sejamos salvos por Cristo. E salvação, não é algo que nós talvez já ouvimos muito, mas salvação, o que é a salvação? A salvação está, de alguma maneira, delineada. É claro que salvação não é apenas que você esteja a viver aqui com Cristo no coração, sendo tratado em santificação, mas a salvação tem um propósito de lhe levar à eternidade. É a eternidade que importa. Se há alguma coisa mais importante, se há alguma coisa fundamental na sua vida, é a eternidade. Esse tempo que nós estamos aqui é apenas um preparo. O tempo que nós estamos aqui é apenas uma preparação para passar para a eternidade. Começamos a viver essa eternidade quando nos abrimos para uma experiência de fé em Cristo. Esta é a grande verdade. Você não será eterno quando
finalizar o seu tempo físico aqui, mas você já está a viver a eternidade porque foi ressuscitado espiritualmente. Mas há uma segunda ressurreição, e essa segunda ressurreição é aquela que trará novamente a reunião do seu corpo e da sua alma. Você será ressuscitado, seu corpo que foi desvanecido, deteriorado, depois da sua morte, na tumba ou em qualquer de outro modo, o seu corpo se reunirá novamente com a sua alma, que aqueles que partem estão na glória com Cristo, e Ele trará estas vidas, e a sua alma se reunirá com o seu corpo novamente. E a salvação é aquela que o próprio João, o apóstolo João, escreve na sua primeira carta, que está na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2. Veja que coisa impactante. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Esta é a salvação definitiva. Cristo há de olhar para você, e você olhará para Cristo. Ele verá que você é semelhante a Ele, semelhante ao Filho de Deus, ao Deus homem, ao pleno Deus homem, ao perfeito Deus homem. Você participará da divindade. Uau, pastor, cuidado, mas é isso que diz 2 Pedro, capítulo 1. Vá os seus olhos, corra lá, rapidamente. Segunda carta de Pedro 1, 3 e 4. Veja que declaração. 2 Pedro 1, 3 e 4 diz: Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Co-participantes da natureza divina. Na tradução portuguesa, nós não temos esse co-participação, temos participação da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Precisamos nos preparar. Nós precisamos anunciar esta grande verdade, que há esperança viva, e essa esperança viva está naquele dia quando nós seremos semelhantes ao Filho de Deus. Ele olhará, Ele vivenciará com a nós estaremos juntos dEle e ressuscitados fisicamente, viveremos em novos céus e nova terra, e participaremos efetivamente desta natureza divina. Precisamos anunciar isso, irmãos. Mas o que tem trazido tristeza para nós
É como hoje estamos a ser levados pela sociedade de consumo, né? As igrejas, elas têm replicado isso muito. 7 passos para algo melhor, 3 passos para um bom emprego, 5 passos para sei lá o quê. Nós estamos diluindo a mensagem do Evangelho. Nós precisamos que todos saibam disso, e conheçam, e vivam, e se preparem. Você precisa se preparar, alimentar a sua alma todos os dias. Nós precisamos dizer aos portugueses que a base da vida é esta fé, a experiência em Cristo. Nós estávamos a viajar fomos fazer uma viagem, e no avião que tomamos, estava do nosso lado, um jovem, um profissional muito jovem, e começamos a conversar, e ele disse, era português, estava indo para a Holanda, e ele estava a dizer assim, toda a sistematização da Caixa Geral de Depósitos, que é a Caixa Econômica Federal, lá em Portugal, toda a área, toda a sistematização, informatização passa por ele. O rapaz me pareceu muito competente, muito inteligente, capaz demais. No final, quando o avião aterrou, aconteceu que ele, se despedindo, ele disse assim, professor, porque eu disse que eu ensinava também, ele disse, professor, me ensine a acreditar, me ensine a crer, eu preciso de alguém que me ensine a crer, porque eu não sei o que é isso. Ninguém me disse até hoje o que é acreditar. A juventude, as famílias hoje estão impactadas pelo relativismo, por esse consumismo desenfreado. Nada é absoluto. As pessoas não sabem mais o que é crer. E nós precisamos anunciar e dizer o que é acreditar. Por isso, esse é o propósito. Precisamos mostrar que há um só nome, em cima nos céus, embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Preocupe-se com isso, alimente isso. Segundo, o apóstolo Paulo aqui vai falar um pouco rapidamente sobre a filosofia de trabalho dele. Às vezes essa filosofia se transforma ou se mistura com um pouco da metodologia. Mas quando ele chega em Corinto, Corinto é uma cidade extremamente politizada, envolvida pela filosofia grega da época. Ele passa a anunciar o Evangelho, tanto aos judeus e depois então aos gentios, e vai passar depois um bom tempo numa escola, chamada Escola de Tirano, e ali ele vai passar pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, apresentando o Evangelho a gentios. Gentios que não conhecem a Bíblia, pagãos, que se Paulo fosse usar o Antigo Testamento para falar sobre o Messias, os pagãos, os gentios não iam entender absolutamente nada. Mas ele vai trabalhar 1 ano e meio ali, e a partir de esse envolvimento cultural, esse envolvimento filosófico, vai apresentar o Evangelho. A missão da igreja, ela também deve aproveitar, aprender e utilizar as ciências para que possamos levar o Evangelho de Cristo. Então, hoje, os missionários, eles devem se preocupar em se preparar bem, se capacitar bem, porque determinado nível de imersão transcultural, eu não sei se eu vou melhorar isso, dependendo do seu
do seu trabalho, se o seu trabalho é aqui em João Pessoa, ou se o seu trabalho é numa realidade portuguesa ou espanhola, ou numa tribo indígena aculturada ou intocada, dependendo desses trabalhos, dessas atividades, o missionário precisa se capacitar. E ele vai se capacitar aprendendo algo especificamente do contexto, da cultura, e ele precisa se adaptar. Irmãos, é uma coisa que nós temos percebido lá nesses 4 anos. O grande desafio nosso, como brasileiros que chegamos em Portugal, é aprender um pouco como a mente e o jeito português é de ser. Embora falemos uma mesma língua, o mesmo idioma, a mente portuguesa é muito, muito, muito diferente da brasileira. E os missionários, quando vão, principalmente para os países de língua lusófona, quer dizer, aqueles que falam a mesma língua luso-portuguesa, eles precisam aprender o jeito de ser, a filosofia de vida. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: quando cheguei até vocês, aos coríntios, eu não usei de ostentação de linguagem, até porque poderia. Eu não usei de linguagem persuasiva para conseguir dominar a mente de vocês, para que a fé de vocês, coríntios, não se apoiasse em sabedoria humana, em sabedoria racionalista. E é justamente isto que me chama bem a atenção, porque o português, apesar de ter um lado místico, ele também é muito racionalista. Ele está extremamente envolvido com a sua história. É um povo muito ligado à história, e é um povo que é extremamente simpático quando você se torna amigo deles. E é justamente esse o propósito nosso ali. Se você for para Portugal, ser missionário, evite começar a distribuir folheto, evite começar a distribuir livretos. O português precisa de saber que você é um amigo, você precisa desenvolver relacionamentos, você precisa estar junto das pessoas, porque senão o que você estará fazendo é meramente uma propaganda. E propaganda, as pessoas estão cansadas, né? E nós precisamos nos inserir nos contextos. Se você está hoje aqui, mas que o Senhor está a trabalhar no seu coração, você deseja se envolver essencialmente com a obra missionária transcultural, preste bem atenção, não vá fazer propaganda da fé. Não use o Evangelho como propaganda. Vá para morrer com aquela gente. Vá para morrer. Vá viver com aquela gente. Esteja pronto a renunciar à sua vida brasileira. Não é fácil, né? Mas foi isso que Jesus fez por você. Quando Jesus veio, Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua condição de eterno, plenamente eterno, impassível, mas Ele veio a viver para ser semelhante a você, para que você um dia seja semelhante a Ele. Por isso, o apóstolo Paulo, no final de 1 aos Coríntios, capítulo 16, ele diz que uma grande porta havia se aberto para o trabalho da expansão, do anúncio do Evangelho, uma grande porta, e havia grandes adversários. Todas as oportunidades trazem para nós grandes desafios. Oportunidades trazem desafios, não esqueça disso. Os desafios do apóstolo era de que os adversários continuavam a existir. Quando estamos lá na Covilhã,
na cidade da Covilhã, na beira interior, eu queria repetir, parafrasear o apóstolo Paulo. Uma grande oportunidade, muita oportunidade tem se dado para nós, mas existem grandes adversários. O primeiro grande adversário é o nosso próprio coração. O coração que é extremamente vaidoso, mesquinho, sempre quer facilidades. Não é assim o seu coração? É assim o meu também. Nós estamos sendo confrontados diariamente com o adversário do nosso coração. E precisamos pedir que a graça de Deus subjugue o nosso coração, para que nós não compliquemos a missão. Porque às vezes nós dizemos assim, eu fui chamado para a obra missionária, glória a Deus por isso, mas quando chega para fazer, nós acabamos complicando e não facilitando. Às vezes o nosso coração, ele complica. O seu campo missionário, o primeiro campo missionário da sua vida é a sua família. E às vezes, como o seu coração tende a complicar o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro adversário é o coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos pedir ao Senhor todos os dias, graça sobre graça. Senhor, tenha piedade do meu coração. Eu preciso fazer com que o meu coração seja totalmente dele. Segundo, nós temos adversários externos, que não são tão fortes quanto o adversário interno. O adversário externo é o diabo, nós sabemos disso, o inimigo das nossas almas, que se você se propor a complicar o seu coração, quiser complicar-se, o diabo só vai esperar o momento dele dar um empurrãozinho, não é? Mas nós temos também a sociedade, o meio de vida, o contexto, e nós precisamos cuidar desses inimigos, desses adversários. A obra do Espírito Santo é assim, será assim sempre, até que o Senhor Jesus volte. Mas o desafio aqui, que quero trazer, finalizando, é que todos nós devemos nos preocupar com a essência, com a questão de Jesus Cristo como a essência da nossa obra missionária. Seja a obra missionária aqui, em casa, seja a obra missionária na região da Paraíba, no estado, no contexto nordestino, no Brasil, no mundo, porque o Espírito Santo, como diz Atos 1:8, há de vir sobre a igreja, para que a igreja seja capacitada a testemunhar não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é uma ação simultânea, e é importante que você, como membro da igreja, como participante do corpo de Cristo, não membro da igreja apenas institucional, mas corpo de Cristo, você esteja convicto de que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui em João Pessoa, também estamos na região, estamos no Brasil, ao mesmo tempo estamos a anunciar o Evangelho em todos os povos, porque Deus é eterno, e como nessa obra o Espírito Santo é eterno, então nós não podemos pensar na obra do Espírito Santo cronologicamente, porque a ação do Espírito Santo, ela é extra cronologia, está acima do nosso tempo, e por isso ele tem nas suas mãos e no seu poder a ação de capacitar e de influenciar todos nós de uma vez por todas, em todos os tempos, para que o Evangelho possa alcançar o coração daquele que será salvo e eterno.
não esteja ligado tanto ou impressionado tanto com a ostentação de linguagem. A ostentação de linguagem e a força persuasiva de palavras, elas podem entorpecer. Esteja preocupado com aquilo que é fundamental no anúncio e na vivência do Evangelho, para que a sua fé e a fé daqueles que estão junto de você não esteja dependendo dessas coisas. Nós estamos hoje extremamente dependentes. É claro que a pandemia criou uma situação muito difícil para nós, e nós temos que continuar usando os meios que o Senhor tem usado, mas os meios são apenas meios, não podem ser um fim. E nós não podemos ser impactados com ostentação, oratória, não. Nós queremos as coisas simples como Jesus viveu. Cuide disso. E esteja a compreender que enquanto vocês estão aqui, todos os domingos, nós estamos lá, todos os domingos, nos reunindo. Nós começamos a nos reunir. Tivemos a primeira Santa Ceia na Covilhã, com 5 pessoas. 5 pessoas. Num jardim, que é lá chamado Jardim do Lago. É um lugar muito aprazível, e é ali que nós estamos a começar os nossos encontros. 5 pessoas. Irmãos, orem por nós, intercedam por nós, e louvamos a Deus, porque desde quando somos amigos, eu e o pastor Robson, quando ele soube do nosso trabalho, apresentou isso ao Conselho da Igreja, e os irmãos agora com o Conselho Missionário, os irmãos têm tomado conhecimento das nossas atividades. Eu louvo a Deus pela igreja, nós louvamos a Deus, eu e a Raquel louvamos a Deus pela vida da igreja de Manaíra. Que Deus lhe dê graça de fortalecer-se, de se preparar, mas saiba de uma coisa: você está a cooperar com o trabalho do Evangelho em Covilhã, ou na Covilhã, como diz os portugueses, na Covilhã, lá ao pé da Serra da Estrela. Se você um dia for para lá, avise a gente, nós queremos receber você, e se puder, subirmos ali a serra, tá bem? Deus abençoe a todos vocês, é muito bom revê-los, e a nossa oração é constante por cada um. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Vamos orar então, irmãos? Senhor, nós te agradecemos neste momento, louvamos o teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo, por estarmos juntos aqui, nos revermos, e pedimos que a tua graça seja sobre cada um de nós. Somos teu corpo, participantes do teu mesmo Espírito. Pedimos que aquilo que nós pudermos aqui meditar esteja a fazer guarida no nosso coração. Nós te agradecemos, te bendizemos pela iluminação do Espírito Santo, em Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.